E aí, galerinha, beleza? Então, vamos começar aqui nosso último bloco de aulas, né? O terceiro bloco, que vai ser sobre geometria espacial. Então terá esse vídeo e mais um vídeo da semana que vem, da terça que vem, que vai falar sobre as pirâmides, tá bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre poliedros e prismas, beleza? Então vamos primeiro aqui definir o que é um poliedro. Poliedro é uma região tridimensional, né? Ou seja, com 3 dimensões, né? Como se fosse uma caixa de vários formatos, né? De formatos variados, tem que ser, desde que seja algo fechado, né? Delimitada por figuras polinomiais planas. Então temos aqui alguns exemplos, né, de poliedros, ó. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver aí os tipos, né? Tipos de poliedros. Um poliedro é formado por 3 elementos, que são as faces, as arestas e os vértices. O que seriam as faces? Seriam as figuras planas que formam o poliedro. Esse poliedro aqui, por exemplo, ó. Desculpa que meu nariz está meio ruim ainda. Tava meio doente esses dias. Então aqui, ó, essa figura que eu acabei de desenhar aqui é um retângulo, né? Ela é uma das faces desse poliedro. A outra face aqui, ó, nós podemos visualizar um outro retângulo, né? Aqui atrás um outro retângulo. Então cada um desses retângulos aqui, ó, assim como esse pentágono que aparece aqui em cima, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, todos eles são faces do poliedro, tá bom? As arestas são os traços, né? Ó, cada uma dessas figuras aqui, ó, que ajudam a formar a face, é uma aresta, né? E tem os pontos, os vértices, né, que são os pontos, ou seja, as quinas aqui, ó. Então, cada vez que eu junto aí 2 ou mais arestas, eu formo um vértice do poliedro, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui vai ter, ó, os vértices, as arestas, né, que seriam os lados do polígono, né? E o polígono em si, que seria a face. Beleza? Então, todo poliedro ele é formado por esses 3 elementos, tá? Faces, arestas e vértices. Aqui como exemplo nós temos aqui um cubo. O cubo nada mais é do que um poliedro aí que só tem faces quadradas, né? Seriam um todo de 6 faces, né? 6 quadrados ajudam a formar um poliedro. Bom, aí cada vértice está sendo nomeado com uma letra maiúscula, né? Que é um ponto, né? Então eu tenho aqui 8 pontos ao todo, ó. A, B, C, D, aqui em cima, e E, F, G, H. Então olha só, se você olhar aqui, ó, tem 8 vértices, né? 8 pontos. Vou botar aqui na frente. É um poliedro de 8 vértices, né? Cujos nomes são pontos. Tá? Pessoal, rapidinho só, resolver um negócio aqui, 2 segundos, rapidinho. Estou de volta aqui, pessoal. Então, 8 vértices, né, que eu tenho aí nesse poliedro. As arestas, por exemplo, quando eu ligo, a cada 2 pontos que eu ligo, eu formo uma aresta. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho um total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Só contar aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, total de 12 arestas, né? Que eu tenho nesse poliedro aqui, especificamente, tá bom? Então as arestas também elas podem ser nomeadas, ó, com duas letras, né? Que seria o início e o fim da aresta, né? O ponto de início e o ponto de fim, que seriam também os vértices, né? E as faces, ó, cada quadrado desse é uma face. Então você tem um quadrado formado pelos vértices ABCD, o quadrado formado pelos vértices BC, GF, o quadrado formado pelos vértices EF, GH e assim por diante, totalizando aí 6 faces. Então esse cubo ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Beleza? Poliedros convexos. O que são poliedros convexos? Um poliedro é convexo quando, ao escolhermos dois pontos interiores ao poliedro, o segmento que liga esses pontos também é interior ao poliedro. Então, digamos que vamos trabalhar naquela ideia de caixa, né? Que o poliedro é uma caixa. Então, é como se eu tivesse dois pontos dentro dessa caixa, a linha que liga esses dois pontos, né, também estaria dentro da caixa. Ou seja, essa linha seria o segmento de reta, né? Então, por exemplo, esses dois poliedros aqui, ó, eles são convexos, tá? Porque para quaisquer dois pontos que eu pegue aqui dentro, ó, a linha que liga esses dois pontos vai estar toda contida dentro do poliedro, tá? Quaisquer dois pontos, tá bom? Que sejam interiores, lógico, ao poliedro. E esses outros três aqui são exemplos de não convexos, né? Por exemplo, aqui, ó, se você pegar dois pontos, esses dois pontos aqui, ó, eles estão dentro do poliedro, certo? Porém, ó, a linha que liga eles passa fora, ó. Essa região aqui toda, ó, tá fora do poliedro. Aqui é a mesma coisa, ó. A linha ligando os pontos fora do poliedro. E aqui também, né, porque tem esse espaço vazio aqui, ó, esse furo. Então, é um poliedro, essa terceira figura? É, porém não é um poliedro convexo, ok? Bom, vamos aqui ao próximo slide, a relação de Euler, ou Euler, né, como alguns chamam. A relação de Euler é uma relação que relaciona, logicamente, o número de vértices, arestas e faces de um poliedro. Lembra lá do cubo que a gente viu aqui, ó? Você tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. A regrinha é a seguinte: quando você soma o número de vértices mais o número de faces e subtrai o número de arestas, isso é sempre igual a 2. Então essa é a relação de Euler. Vamos testar aqui para esse cubo. São 8 vértices, são 6 faces e 12 arestas. 8 mais 6, 14. 14 menos 12, 2. Então, e é um poliedro convexo, né? Essa regra só vale para poliedros convexos, beleza? Então, tá aqui a regra que eu acabei de escrever lá, né? Que a gente foi testar no cubo. E vale para qualquer poliedro convexo, ó. Temos aqui o cubo, né? Ó, não precisa nem ter voltado, né? Temos aqui o cubo, temos aqui esse outro poliedro aqui, que é um prisma, daqui a pouco eu vou explicar o que é um prisma, tá? Ó, esse poliedro tem 10 vértices, vamos contar todos eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 7 faces, né? Aí as faces... É só você olhando aqui na figura, né? Você pode ver que são 1, 2, 3, 4. São 5 faces aqui laterais, né? 5 retângulos. Aí tem uma embaixo e uma em cima, né? Que seriam, sei lá, o fundo e a tampa da caixa, né? E as arestas são 15. Se você contar aqui, vou até colocar aqui de outra cor, ó. Essa cor aqui está igual a da figura. Deixa eu pegar aqui uma outra.
pegar com a cor amarela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. 15 arestas, beleza? Então, se você pegar aqui, ó, também aplica a regra de Euler, né? Ó, vértices, que é 10, mais número de arestas, que é 15. Opa, número de faces, desculpa. Número de faces, que é 7, menos o número de arestas, que é 15. Isso é igual a 2, né? Dá 17. 17 menos 15, 2. E aqui essa figura, que é chamada de pirâmide, ó, ela vai ter 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Somando o número de vértices mais o número de faces e subtraindo o número de arestas, você vai ter 2 também. Então esse 2 aqui é constante, tá? Sempre vai dar 2 a resolução desse cálculo aí. Então essa é a regra de Euler, tá bom, gente? Bom, seguindo aqui, vamos agora entrar aqui em um dos tipos de poliedro, que são os prismas. O que é um prismas? O que é um prisma, aliás? São poliedros de duas faces idênticas. Opa, deixa eu marcar tudo isso aqui. Duas faces idênticas e paralelas. Beleza? Então você tem duas faces idênticas e paralelas. Essas duas faces representariam o fundo e o topo da nossa caixa, que a gente pode observar em alguns poliedros que a gente viu aqui em slides anteriores, né? Que tinham o fundo e a tampa iguais, né? Por exemplo, o cubo, ó, o fundo é um quadrado e a tampa é um quadrado. E são iguais, né? Aqui o fundo é um pentágono e a tampa também é um pentágono. Esse aqui já não pode ser considerado um prisma, né? Porque o fundo é um quadrado e ele nem tem tampa, né? Ele tem apenas um ponto aqui. Isso aqui na verdade vai ser uma pirâmide, tá? Que depois a gente também vai falar na terça que vem. Eu vou fazer um vídeo também explicando mais sobre as pirâmides, tá bom? Então, o fundo e o topo. Além disso, essas faces são diretamente ligadas por arestas, tá? Então, são ligadas por arestas, uma para cada vértice correspondente, né? Então, o número de arestas que vai ter ligando vai ser igual ao número de vértices aí que tem na base, que também é igual ao do topo. As faces que correspondem ao topo e ao fundo são chamados de bases. Guardem esse nome. Então, topo e fundo são as bases e as demais faces são chamadas de faces laterais, cujos formatos, isso aqui é interessante também, ó, são sempre paralelogramo. O que é um paralelogramo? É aquela figura que tem os lados opostos paralelos, né, e iguais. O retângulo, no caso, é um tipo de paralelogramo também, né, ó, lados opostos iguais e paralelos, tá bom? Aqui também, ó, lados opostos iguais e paralelos. Então aqui tem um exemplo de um prisma, ó. Nós temos aqui as bases, né, que está aqui de pintadinho aqui, né, de cinza, né, com essas listrinhas aí. Aí temos as faces laterais, que seriam, neste caso aqui, 3, né, ó. Tem essa aqui do fundo, essa do fundo e essa aqui na frente, ó. É meio ruim de ver, né, de visualizar, mas tentem imaginar essa figura em 3D, como se fosse, sei lá, um pedaço de bolo, entendeu? Então, se você pegar um pedaço de bolo, ele vai ter 3 faces, uma base e um topo, né? E as arestas que ligam as bases são chamadas de arestas laterais. Seriam essas aqui, ó, essa e essa. Tem 3 aqui no caso. E as arestas que formam a base são chamadas de arestas da base. Seriam essas aqui, ó. 1, 2, nesse caso 3 também, né? 6 ao todo, né? Porque você tem do topo e do fundo, né? E 3 arestas laterais, totalizando aí 9 arestas, né? Então, vamos seguindo aqui. Bom, já falei o que é um prisma. Agora, o que é um prisma oblíquo e o que é um prisma reto. Só de olhar, você já consegue visualizar a diferença, né? Então, esse aqui vai ser o prisma reto, tá? E esse aqui vai ser o prisma oblíquo.
Se você observar bem a figura aqui, ó, as arestas da base, ou desculpa, as arestas laterais, que seriam essas linhas aqui, ó, elas fazem um ângulo de 90 graus com a base. Então vai ser um ângulo reto. Agora essas arestas aqui, ó, elas não fazem um ângulo de 90 graus, elas fazem um ângulo menor ou maior que 90. Então esse é um prisma oblíquo. No prisma reto, no caso aqui a altura do prisma coincide com o tamanho da aresta lateral. Aqui já não é assim, né? Tipo a altura aqui, ó, vai ser menor do que a aresta lateral, né? Isso, a aresta lateral. Certo? Então, teria que fazer um ângulo de 90 graus aqui. Então, a diferença entre prisma reto e oblíquo é esse. No prisma reto, as arestas laterais fazem um ângulo de 90 graus com a base e no oblíquo, não. Agora vamos para a parte, talvez... não, ainda não. Vamos falar ainda um pouco mais sobre conceitos de prisma, né? Tem o prisma regular, que nada mais é do que prismas cuja base seja um polígono regular, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a base do meu prisma for essa figura aqui, que tenha lados do mesmo tamanho e ângulos do mesmo tamanho, então se a base for essa, no caso o fundo e o topo, né? Então esse prisma vai ser chamado de prisma regular. Tá? Ele não precisa ter o mesmo tamanho da altura. Por exemplo, no cubo, ó, vou tentar desenhar um aqui. Não, aí tem que ser do mesmo tamanho, né? Ó, no cubo, desenhei mais ou menos, tá? Todas as arestas têm o mesmo tamanho, ó. Essas quatro aqui da base e a lateral também. As quatro laterais e as quatro da base. Porém, não precisa, tá, gente? Basta que a base, o fundo e o topo sejam polígonos regulares. Então, se você pegar o paralelepípedo, que é uma outra figura também com base quadrangular, ó, mas no caso tem que ser um paralelepípedo com base quadrangular, porque na verdade o conceito de paralelepípedo é que a base é uma figura quadrangular, né? Então, quer dizer, um paralelogramo. Então, nesse caso teria que ser obrigatoriamente um quadrado. Ó. Essa figura aqui, esse polígono é um polígono regular. Porque mesmo as arestas da base aqui sendo maiores que as arestas, as arestas laterais serem maiores que as arestas da base, ele continua sendo um polígono regular. Então, esse aqui também é regular. Tá? Só não vai ser regular, por exemplo, se você tiver um triângulo, sei lá, um triângulo escaleno, que é um triângulo que tem os lados diferentes, né? Então essa figura aqui, por exemplo, ela não é, se os lados aqui tiverem tamanhos diferentes, então esse aqui é um polígono não regular. Tá? Então, um polígono não, um poliedro. Então, um poliedro só vai ser dito regular se as bases, né, forem polígonos regulares, ou seja, com o mesmo lado medindo o mesmo tamanho e ângulos também do mesmo tamanho. Beleza? Bom, agora sim vamos falar aqui de cálculo, né? Vamos calcular aqui a área de um prisma. Bom, a área de uma figura plana é fácil, né? Você tem lá um triângulo, né? Triângulo nada mais é do que base vezes altura sobre 2, né? Área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. A área de um retângulo, né? Mais fácil ainda, né? A área do retângulo é base vezes altura, né? Porque é uma figura plana, né? Então é fácil de calcular. Só que o que seria a área do prisma? Se você souber calcular a área de um polígono, você consegue facilmente achar a área de um prisma, porque ele nada mais é do que a soma total das áreas dos polígonos que formam esse poliedro. Então, você pega lá todas as áreas de todos os polígonos que formam o poliedro, né, que seriam as faces, e soma essas áreas, você vai ter a área do prisma. Tá bom? A gente vai representar aqui pela letra A, né, ou pela letra AT,
como se fosse área total, tá bom? Bom, então, para a gente saber a área do prisma, a gente vai calcular a área lateral, né, que seria aí uma soma de várias áreas de paralelepípedos, né, que a gente viu aqui que as faces laterais sempre são paralelepípedos, e a área da base separadamente. Então depois basta o quê? Juntá-las, levando em consideração o fato que o prisma tem duas bases. Então, a área de um prisma, né, ou a área total, vamos botar um Tzinho aqui, também posso colocar, vai ser AL, né, que é a área lateral, né, mais duas vezes a AB, que é a área da base. Mas por que duas vezes? Porque todo prisma tem um fundo e um topo, né? Então, tem que multiplicar por 2 a área da base. E a gente sabe que as bases são iguais, né? Em cima e embaixo, senão não seria um prisma. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo aqui. Antes de ir para o exemplo, vamos falar também sobre o volume, né? O volume de um prisma, que é uma formulazinha bem fácil. É apenas isso aqui, ó. Área da base vezes a altura. Só. Então, se você tem lá, eu tenho aqui um polígono hexagonal, poliedro, aliás. Poliedro hexagonal, de 6 lados. A figura não ficou muito boa não, tá, gente? Vocês vão desculpando aí, tá? Mas só um esboço. Então, ó, se você souber a área dessa base aí e essa altura, né? Então basta você pegar a área e multiplicar pela altura que você vai ter o volume. Beleza? A área da base vezes a altura igual ao volume do prisma. Agora vamos fazer o exemplo. Vamos resolver um aqui. Na verdade já está até resolvido, né? Vou só acompanhar aqui. Então, considere um prisma regular reto hexagonal com área da base igual a 2 e área... Aliás, aqui tem um erro, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Aqui seria a área da base, tá bom? Então seria o A maiúsculo. Esse A minúsculo, tá? Vamos denotar assim. A maiúsculo B, área da base. A minúsculo B, aresta da base. Ou seja, seria apenas um dos lados do polígono que formam a base. Tá bom? Então aqui eu escrevi errado. É A maiúsculo B. Bom, então, agora aqui na questão, ó, ele fala que a aresta da base é 2 e a aresta lateral é 5, conforme vemos na figura abaixo. Então, tem uma figura aqui para ajudá-lo. As arestas da base todas medindo 2, né? Ou seja, é um polígono regular também, né? Aí teria que ver os ângulos, se são iguais também. E as arestas laterais todas medindo 5. Essas arestas laterais, elas têm que ter o mesmo tamanho, tá, gente? Bom, então... calcule a sua área lateral. Bom, para a gente achar a área lateral, ó, percebam que essa figura é formada por retângulos, né? De medidas 2 por 5. Né? E como são 6 retângulos ao todos, porque a gente viu que é um prisma hexagonal, ou seja, na base vai estar saindo 6 arestas, né? Então, formando aí 6 retângulos. Então, basta a gente pegar a área de uma desse retângulo, né? Basta pegar a área desse retângulo e multiplicar por 6. E a área do retângulo nada mais é, nesse caso, do que base vezes altura. 2 vezes 5, 10. Então tá tudo feito aqui, ó. 6 vezes 2 vezes 5. Que vai dar 60. Então essa é a área lateral. A área da base é a área de um hexágono. Um hexágono, para quem não sabe, ó, ele é um hexágono regular, no caso, né? Ele é uma figura formada, ó, se a gente fatiar ele aqui, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros, ou seja, triângulos de lados iguais. Bom, se você... Aí tem uma fórmula, né, que diz que a área de um triângulo equilátero é o lado dele, né, ó,
Aqui os três lados têm que ser iguais, né? Lado dele vezes ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero, tá bom? Como o hexágono é formado por 6, então vai ser 6 vezes a área do triângulo. Ou seja, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Dá até para simplificar aqui, né? 6 e o 4. Mas está feito aqui, tá, gente? Ó, 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O L ao quadrado vai ser a aresta da base, certo? Que é o lado, né? E esse lado mede 2, ó. Como podemos ver aqui na figura, ó, todos os lados da base medem 2. Então esse aí vai ficar 6 vezes 4, né? Na verdade vai cortar aqui 4 com 4. Vai sobrar apenas o 6 raiz de 3, tá certo? Então, para a gente calcular essa área da base, a gente teve que lembrar aqui da área do triângulo equilátero, que é dada por essa fórmula aí, tá? Caso você não saiba a altura, né? Você pode colocar a área como sendo essa expressão aí. A área total, agora basta a gente pegar essa área lateral, e somar com 2 vezes a área da base, que você tem um topo e um fundo, né? Um topo e um fundo. Então tem que ser multiplicada por 2. Aí é só você somar, né? 60 mais 2 vezes 6 raiz de 3, vai ficar 60 mais 12 raiz de 3. Essa expressão já está simplificada, não dá para simplificar mais, tá? E o volume é mais fácil ainda, né? Área da base vezes a altura. Como esse prisma é reto, a altura nesse caso vai ser igual à aresta lateral, né? Todas as arestas fazem um ângulo de 90 graus aqui com a base, né? Então sendo assim, o prisma é reto. Então basta você pegar a área da base, que a gente calculou aqui, ó, 6 raiz de 3, e multiplicar pela altura, que é 5. Chegando então ao resultado 30 raiz de 3. Beleza, gente? Então, separei apenas um exemplo aí para a gente fazer, tá? Com essa questão aqui, com essa aula, aliás. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Até qual exercício vocês podem fazer. Essa lista tá bem pequena, tá, gente? Eu peguei leve aí, né? Fim de bimestre. Ensino remoto tá complicado. Não tô achando a lista. Mas se não me engano é da questão 1 a 4 ou da 1 a 5. É possível resolver essas questões com essa aula aqui, tá bom? Aí semana que vem eu faço vídeo sobre pirâmides para a resolução das outras 3 questões. Eu sei que são um total de 7 questões, tá bom, gente? Uma listinha bem light mesmo, com um tema também bem tranquilo, tá? Não deu para aprofundar muito, mas chegamos então ao fim da aula, beleza? Bom, então, estudem, né? Visualizem bastante esse vídeo aí, e qualquer dúvida, já sabem, né? Chama no privado, compareça aos atendimentos, que agora, essa semana eu normalizo, tá? Não pude dar na sexta passada, mas essa semana volta a ser às sextas-feiras, às 15 horas, beleza? Então, abração a todos aí, se cuidem e até mais.